A reportagem da Rádio Sorriso conversa nesse momento com o Luciano Bettiati, ele que é especialista no ECA e também com relação aos conselhos tutelares. Muito bem, Luciano, você veio para Sorriso com o objetivo de fazer 3 dias aqui de capacitação. Como é que está sendo e quais áreas vocês estão trabalhando aqui? Bom, primeiro falar da importância de capacitar não só os membros do Conselho Tutelar, mas toda a rede de atendimento de Sorriso para o atendimento da criança ou adolescente cujos direitos estão sendo ameaçados ou violados. Então nós temos aqui durante 2 dias inteiros, a convite do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Secretaria de Assistência, toda a rede municipal da cidade, desde assistência, educação, saúde, conselho tutelar, para aprender mais sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Em especial de como se trabalha com crianças e adolescentes que têm seus direitos ameaçados ou violados, como deve ser esse atendimento em rede para garantir esses direitos. Quais direitos? De educação, saúde, alimentação. É importante esclarecer a comunidade, e é isso que eu também estou fazendo aqui, e o ouvinte da Rádio Sorriso, o que é o Estatuto da Criança e Adolescente, porque as pessoas fazem uma distorção gigante a respeito dele. Tem gente dando opinião sobre o que desconhece, não pegou o Estatuto para ler e acha que ele veio tirar a autoridade dos pais sobre os filhos, do professor em sala de aula e do policial na rua. Inclusive tem muito policial dizendo que não pode colocar a mão no adolescente, que senão quem vai preso é ele. Isso não é real. O Estatuto não superprotege. Pelo contrário, a abordagem é policial e vai usar a força necessária para conter. A única vedação que o Estatuto traz é carregar o adolescente na parte fechada da viatura. Muitas vezes a própria população não sabe dizer de quem é esse trabalho. Qual vai ser o trabalho que eles podem fazer, por exemplo, para que a população saiba de quem é cada trabalho? Olha, esse momento, por exemplo, na Rádio Sorriso é importantíssimo. Esclarecer que a sociedade não conhece o trabalho do Conselho Tutelar e exige dele algo que ele não pode dar. Por exemplo, crianças e adolescentes cometendo ilícitos. Porque nós sabemos que uma criança ou um adolescente é capaz de cometer todos os ilícitos que um adulto comete. Então tem criança e adolescente furtando, matando, roubando, traficando, estuprando. Não é o Conselho Tutelar que você chama, é a polícia. Quem disse que não se chama polícia para criança e para adolescente, errou. O Estatuto diz que quem faz segurança pública, minto. Quem diz isso é a Constituição Federal, no artigo 144. Diz que quem faz segurança pública é a polícia. Não importa quem está atentando contra a segurança pública, se é criança ou adolescente ou um adulto. A abordagem é da polícia. O primeiro gesto é da polícia. Depois é diferente. Se for criança, e criança é um indivíduo de 0 a 12 incompleto. Então, se quem está cometendo o ilícito, o crime, o ato infracional, tem menos de 12 incompleto, a Polícia Militar aborda e encaminha para o tutelar, que vai fazer todo o trabalho dele. Inclusive, isso foi ensinado ontem aqui. Se é um adolescente, 12 anos completo a 18 incompleto, a polícia aborda, inclusive usando a força necessária para conter, algema se necessário, e aí vai para a delegacia, inquérito similar a do adulto, todo o processo muito parecido com o do adulto, e no final tem a condenação, que não se chama condenação, é medida socioeducativa. As medidas socioeducativas, quer dizer, o que dá para o adolescente? Dá advertência, passando pela obrigação de reparar o dano, reparar financeiramente mesmo, até perder a liberdade por até 3 anos. Tá, isso tudo está na lei, mas na prática, isso acontece? Toda vez que alguém me fala, na teoria é assim, na prática, eu questiono então, se você está me falando isso em Sorriso, onde estão as autoridades que devem aplicar a lei no município? A polícia então está abrindo mão da sua autoridade? O judiciário e o Ministério Público não está fazendo o que lhe compete? O delegado está sendo omisso? Porque se você me fala que na prática não é assim, mesmo a lei mandando, então nós temos algumas autoridades no município de Sorriso, você está me falando isso, que são omissas. Porque não estou dizendo isso, estou dizendo assim, que muitas vezes na prática o próprio policial, ele tem que se conter na ação, porque senão posteriormente ele é processado por uma série de questões. Os próprios direitos humanos diz que o bandido é um coitadinho, então não é uma questão só de Sorriso, veja bem, na prática não só aqui, mas em outros locais do próprio estado e do país funciona assim. O adolescente parece que ele tem uma super proteção. Então, na lei não funciona assim. E por que na prática é assim? Por que acontece essa distorção? Essa é a velha visão distorcida, tosca, tacanha do que são direitos humanos. Que inclusive a fala de jornalistas, de rádio, TV, de revistas, de jornais, dizendo que os direitos humanos têm ladrão como coitado. Isso não é verdade. O policial tem que se empoderar da função de sua autoridade sem ter medo de colocar a mão em adolescente. Vai haver um processo contra o policial que segurou o moleque pelo braço. Isso é folclore
Isso é folclore, isso não é real. Até porque a justiça é cega, mas tende a não ser burra. Então a justiça tem que entender que o policial precisou conter. Se existe algum juiz decidindo desse jeito contra o policial a favor de um menor que está cometendo homicídio, então a gente tem que questionar não a lei, questionar a postura e a caneta do juiz. Muito bem. Mais alguma informação que você queira ressaltar nesse momento aqui de Palestras em Sorriso? Em especial, se você que está ouvindo a Rádio Sorriso, toda essa audiência, se você souber de alguma criança ou adolescente que sofre qualquer forma de violência, violência sexual, trabalho infantil, violência física, criança fora de escola, não se cale. O Conselho Tutelar ainda não recebeu sua bola de cristal. Precisa de denúncia. Ligue para o Conselho Tutelar aqui da cidade de Sorriso, ou da cidade onde as ondas da Rádio Sorriso chegam, ou diz que 100 100 de qualquer telefone. Muito bem, conversamos então com o Luciano Bettiati, ele que é especialista no ECA e também com relação aos conselhos tutelares, falando então sobre essa palestra, sobre essa capacitação feita aqui no auditório da Câmara Municipal de Sorriso. Direto da Câmara, Roberto Santos, para o programa A Voz do Povo.